Bom dia! Nesse trabalho vamos abordar o gênero, personagens, ambiente, resenha, interpretação e crítica. Os integrantes desse trabalho são eu, Matheus, Pedro e João. Nós vamos trabalhar destacando os principais aspectos do livro e sua importância. Também traremos exemplos da obra para ilustrar melhor as reflexões apresentadas. Nosso trabalho será sobre o livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, publicado em 1919. A obra traz uma forte crítica social à sociedade brasileira da época, abordando temas como racismo, desigualdade e burocracia. A história é narrada por Augusto Machado, um jovem que acompanha e aprende com o personagem principal, M.J. Gonzaga de Sá, um homem culto e crítico da realidade. Agora falando um pouquinho do gênero em que essa história se encontra, é basicamente o romance, um gênero literário narrativo, em prosa, que se caracteriza por uma história longa e complexa, buscando sempre aprofundar os seus personagens e a sua história. Isso mantém o leitor envolvido na história e na trama para que ele busque sempre entender mais sobre as motivações dos personagens ou daquele ambiente em geral. De forma geral, nós podemos caracterizar o romance com várias características específicas, como um enredo complexo, personagens bem desenvolvidos, um contexto definido e muitas outras que buscam sempre trazer uma história bem contada para o leitor. Além de ser principalmente um romance, por ter uma estrutura mais híbrida, este livro também possui elementos de um romance filosófico, um romance social e até mesmo de uma crônica. O romance social tem como objetivo apresentar críticas à sociedade, em específico a brasileira nesta obra, que durante o século XX o autor dizia ser muito desigual e possuir muita hipocrisia por parte da elite daquela época. Também dizendo que o nosso país tinha uma cultura mais atrasada, por conta das ações tomadas pelo governo e pelas pessoas mais ricas. Na parte do romance filosófico, o livro nos traz importantes reflexões sobre moral, política, a sociedade e até mesmo sobre o futuro da humanidade, o que faz a gente pensar um pouco mais sobre o rumo que ela tomaria. E a respeito do autor, ele é bem pessimista neste caso, se mostrando preocupado com o caminho que ela estaria tomando. Por fim, o texto pode ser identificado como uma crônica, pela sua estrutura fragmentada e diversos capítulos que podem ser interpretados como histórias independentes, mas que mesmo assim buscam mostrar a vida das pessoas, dos personagens, naquela época e naquelas situações. Além dele também mostrar a história com muito realismo e ser bem aprofundado na interação entre os personagens. Estes são os principais personagens da história. Bom, primeiro temos o Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, que é um funcionário público aposentado e crítico da sociedade brasileira, representando um ideal de honestidade e sabedoria. Temos o Augusto Machado, que é um jovem funcionário público e narrador da história, que tem grande admiração por Gonzaga de Sá. Temos a tia de Gonzaga, que é uma idosa conservadora. O Inácio, que é um ex-escravo que trabalha para Gonzaga de Sá. O Romualdo de Araújo, que é um amigo de Gonzaga, que a morte reflete dificuldades da velhice e da solidão. Temos o Frederico, que é filho de Romualdo, que ele é adotado por Gonzaga após a morte do pai. Temos o Chesto Beldroegas, que é colega de Gonzaga, que é formado em Direito, em símbolo da burocracia e da ineficiência da velha república. O romance se passa no Rio de Janeiro, no início do século XX, durante a Belle Époque, que modernizaram o centro da cidade enquanto marginalizavam os subúrbios pobres. Vamos começar com o clima, que ele era melancólico e desencantado, com contrastes marcantes, tipo o progresso e o atraso, o centro e o subúrbio, a elite e o povo. E temos os ambientes principais, que eram o subúrbio, que eram casas simples, trens lotados, o centro da cidade com avenidas, teatros, cafés e vários ambientes de reflexão, como, por exemplo, os bares modestos e a casa de Gonzaga de Sá. A ambientação era uma parte importante da crítica de Lima Barreto, mostrando as desigualdades e hipocrisias da época. Vida e Morte de Manuel Joaquim Gonzaga de Sá
é um livro construído através de críticas sociais e estruturais de um Brasil que sofria diversas transformações pós-república, mas que ironicamente podem ser relacionadas ao nosso tempo atual. A história é narrada por Augusto Machado, um jovem funcionário público negro de 20 anos, com uma origem humilde, que relembra a vida do seu falecido amigo Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, um homem branco, também funcionário público de 60 anos. Boa parte da história é dialética, reproduzindo conversas entre os dois amigos durante passeios pelos Rio de Janeiro. Vale lembrar que os capítulos não seguem uma ordem cronológica rígida, demonstrando assim a real intenção do autor com a obra, que é utilizar do enredo para o desenvolvimento da relação entre esses dois funcionários públicos. Com forte tom de denúncia, o livro critica o preconceito racial, a burocracia de Estado e o abandono das populações periféricas, com o principal tema discutido sendo a formação de uma elite brasileira que busca se europeizar, excluindo assim negros e mestiços do mercado de trabalho e por fim da sociedade. Um dos momentos marcantes do livro é a história da viagem a um subúrbio para o velório de um amigo, onde ocorre o episódio do trem, em que um homem tenta sustentar argumentos racistas, mas se mostra ignorante para questões científicas simples, que no caso do livro seria como os pássaros não morrem quando encostam nos fios elétricos. O romance termina com uma visão pessimista da sociedade, evidenciando como aquele modelo de civilização europeia está longe de sustentar o que muitos dizem de felicidade. O livro foi editado por Monteiro Lobato em 1919, pouco antes da morte de Lima Barreto, que enfrentava dificuldades da época e não tinha reconhecimento em vida. Com grande sensibilidade, a obra reflete o seu inconformismo com a indiferença dos contemporâneos da época e sua condição social. Embora a Academia de Letras tenha barrado a sua entrada em 1919, ela concedeu uma menção honrosa no ano seguinte ao livro. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa interpretação e crítica ao livro. Esse livro não segue um enredo tradicional, pois foca mais nos diálogos e reflexões do que em acontecimentos marcantes. Isso pode tornar a leitura um pouco difícil, mas também faz com que a obra tenha um grande valor filosófico e também crítico. Através de Gonzaga de Sá, Lima de Barreto denuncia o preconceito racial, a hipocrisia da elite e a ineficiência da burocracia brasileira. Além disso, o livro questiona o papel da intelectualidade na sociedade. No geral, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá é uma obra que nos faz refletir sobre problemas históricos que, infelizmente, ainda existem no Brasil. Com esse trabalho, buscamos destacar os principais aspectos da obra, desde sua estrutura e personagens até sua importância e impacto. Esperamos que a apresentação tenha ajudado a compreender melhor este livro e a relevância das questões abordadas por Lima de Barreto. Muito obrigado por assistir.